Nessa videoaula vamos falar sobre os axiomas de medição de ângulos. A primeira parte sobre os axiomas. Vamos falar sobre os axiomas e na próxima videoaula sobre os resultados que podem ser provados com esses axiomas. Vamos começar com a definição de ângulo. O que é um ângulo? Um ângulo é a união de duas semirretas de mesma origem. Vocês lembram que a semirreta é um conjunto com algumas propriedades. E então, o ângulo também é um conjunto, ele é a união desses dois conjuntos, ou melhor, de duas semirretas. Então, um ângulo é, em particular, um conjunto, assim como retas e semiplanos. Então, se eu tenho duas semirretas de mesma origem, a união dessas duas semirretas é chamada ângulo. Vamos a alguns nomes, de um ângulo. Se um ângulo é formado pelas semirretas SOA e SOB, ou seja, da mesma forma que está aqui na figura, O é a origem das duas semirretas, tem um passa pelo ponto A e outra pelo ponto B, as semirretas são chamadas lados dos ângulos. Então, nesse primeiro caso, os dois lados são SOA e SOB. O ponto A é chamado vértice do ângulo. Então, esse ponto O, ou melhor, o ponto O é chamado vértice do ângulo. E vamos chamar de ângulo AOB ou ângulo BOA. Então, vamos chamar de ângulo AOB ou ângulo BOA e representá-lo aqui com um chapéu no vértice. AOB ou BOA. Então, sempre o chapéu, esse acento circunflexo, vai estar na origem. Ou simplesmente aqui, O, certo? Que é a origem. Certo? O e com o acento circunflexo. Quando não há dúvidas ou quando já está subtendido quais são os outros pontos que determinam esse ângulo. Então, digamos que um ângulo é raso se duas semirretas são distintas e estão contidas em uma mesma reta. Por exemplo, eu tenho aqui duas semirretas, cada uma para um lado. Um lado, assim, na geometria que a gente está acostumado a usar. Nos axiomas, por enquanto, não falamos em sentido para essa reta. Então, temos duas semirretas distintas e contidas em uma mesma reta. Ou seja, aqui está a origem delas, elas estão em uma mesma reta. Então, esse ângulo é chamado ângulo raso. Bom, uma observação é que aqui não fala... Aqui fala duas semirretas de mesma origem, mas pode ser duas semirretas contidas em uma mesma reta, como é aquele caso, ou pode ser duas semirretas coincidentes, que aí, como vamos ver à frente, vai ser o ângulo que mede 0 graus, ou que tem medida 0. Há livros, como as outras referências do nosso curso, por exemplo, o CEDERJ, o Oswaldo Doce, que é aquela da coleção Fundamentos de Matemática Elementar, que trabalham, que definem ângulos, excluindo esses dois casos, excluindo o ângulo raso e excluindo o ângulo de medida 0. Mas, no livro que a gente segue mais, que é do João Lucas, temos essa definição de ângulo. É uma questão de definição teórica. E quando temos um ângulo A ou B, dizemos que o ponto está no interior do ângulo, ou também é um ponto interior do ângulo, se o ponto P, aí no caso P e B estão no mesmo semiplano determinado pela reta AC. Então, falando aqui sobre os ângulos, Então, vamos ver o modo geométrico de entender o modo, assim, através de um esquema, para entender essa definição. Tem um ângulo. Aqui, esse ângulo é o ponto P, está no interior de A ou B. Então, aqui tem um ponto P. Aqui o vértice O. Aqui eu tenho o ponto A
e o ponto B. Então, aqui o ângulo AOB. O ponto P está no interior se os pontos P e B estão do mesmo semiplano determinado pela reta AC. Lembrando que o semiplano é a reta e a outra parte, no outro lado do semiplano. Bom, e um ângulo e um ponto é o interior do ângulo, na verdade, é o conjunto de todos os seus pontos interiores. Então, temos que é ponto interior e o conjunto, e o interior do ângulo, que é o conjunto dos pontos interiores. E também temos o exterior. O exterior é o conjunto dos pontos que não estão no interior e nem estão no próprio ângulo. Lembrando que o ângulo, assim, falando, né, da nossa representação aqui no papel, é essa semirreta, esse desenho aqui de vermelho. Então, a parte de fora, aqui na nossa visão, é o chamado o exterior do ângulo. Bom, e um ponto desse tipo é chamado ponto exterior. Então, temos ponto interior e ponto exterior, e temos também conjunto interior e conjunto exterior. Vamos agora aos axiomas, de fato. Axiomas de medição são aqueles que estabelecem uma medida. Aquela mesma ideia que a gente já conhece do transferidor, né? É um dos exemplos que essa teoria satisfaz essa teoria. Então, o primeiro axioma A1, axioma de medição de ângulos. Então, cada ângulo corresponde a um único número real de 0 a 180, chamado medida do ângulo. Então, para todo ângulo, eu tenho uma função. Ou seja, eu chamei aqui de G, por exemplo, que pega o ângulo e leva em um número, que está aqui, ou 0, ou 180, ou qualquer número entre eles. A segunda condição do axioma é que a medida é 0 se isso assim, duas semirretas que formam o ângulo são coincidentes. Então, tenho aqui o ângulo. Se eu tenho duas semirretas iguais, o ângulo entre elas, ou melhor, a medida é 0. Certo? E vamos denotar a medida também por A ou B. Então, a medida do ângulo e o ângulo vamos denotar da mesma forma. O contexto, né, sempre vai deixar claro o que é. Se é a medida ou se é o próprio ângulo. Vamos a uma definição antes do próximo axioma. Dizemos que uma reta divide um semiplano se ela está contida no semiplano e sua origem for um ponto da reta. Ou seja, a reta que divide, ela pode ser, por exemplo, essa reta aqui, porque ela está contida no semiplano. Certo? E pode ser também essa outra reta aqui, porque também está contida no semiplano. Ela pode estar, né, na reta que determina esse semiplano. E a nosso esquema, né, nossa visão geométrica, também é representada dessa forma. Tem as semirretas, né? Aqui, lembrando que a origem é um ponto que determina esse semiplano. Ou melhor, um ponto da reta que determina esse semiplano. No nosso caso, nesse desenho aqui, a reta, né, que determina esse semiplano, esse aqui de baixo, e a reta SAB, essa de vermelho, tá certo? Então, ela divide o semiplano H. Escrevendo de outros modos, então, o que é um semiplano? Por exemplo, eu tenho um ponto A, não pertence, eu tenho uma reta R e um ponto A que não está nessa reta R. Vamos relembrar o que é o semiplano. Então, um semiplano aqui, H, ele é a reta R, isso porque a reta R também faz parte do semiplano, união
com os pontos B, tais que A e B estão do mesmo lado de R. A e B estão do mesmo lado de R. Vou escrever assim. Estão do mesmo lado de R. E, então, isso é a definição do que é o semiplano. Ou seja, o que é estar do mesmo lado, né? Então, R vai ser a união, ou melhor, o semiplano vai ser R união com os pontos B, tais que AB, o segmento AB, interseção com a reta, são vazios. Não é isso que definimos como estar do mesmo lado? Então, a semirreta divide um semiplano se ela está contida, ou melhor, a origem dessa semirreta foi um ponto da reta que o determina, no nosso caso, temos a reta R que determina esse semiplano H. Então, a primeira condição diz que a semirreta, por exemplo, vou chamar SPQ. Não, já chamei ele de AB, né? Então, vou chamar SAB. Está contido em H. É a primeira condição. E a segunda condição é que o ponto a origem dessa semirreta, que vou chamar de A, ele tem que estar em R, tá certo? Então, um semiplano determinado dessa forma, eu vou ter essas condições, essas duas condições para dizer que a semirreta divide o semiplano. Temos também dizendo que a semirreta, aqui mais à frente vamos ver, né, divide um ângulo, tá certo? Mas por enquanto aqui falamos divide um semiplano. Vamos ao próximo axioma, axioma A2. A segunda condição é que existe uma bijeção, que eu chamei de H, entre as semirretas de mesma origem, que divide um dado semiplano, e o intervalo 0 a 180. O que isso quer dizer? Eu tenho aqui um semiplano. Aqui eu tenho a reta que eu determina, e essa reta, a união com um lado dessa reta, ela determina um semiplano. Então, para cada ponto, aqui mesma origem. Então, vou fixar uma origem. O, por exemplo. E eu tenho uma função, uma bijeção, que eu chamei de H, que leva no intervalo 0,40, ou melhor, 0 a 180, e que leva uma semirreta, vou fazer aqui essa semirreta aqui, e pega aqui SAB, vou chamar essa semirreta de SAB, esse traço aqui, essa semirreta, e leva aqui um ponto de 0 a 180. E a segunda condição é que para quaisquer retas, S ou A e S ou B, para qualquer semirretas que divide um dado semiplano, vale essa igualdade. Ou seja, aqui eu levo de 0 a 180. Anteriormente, tínhamos uma função G. Vocês lembram que leva um ângulo? G levava o ângulo A ou B. A ou B em um número. G de A ou B. De A ou B. E o que diz esse axioma é que vale essa igualdade, né? Que também esse aqui era chamada medida, não é isso? Que também a gente denotou por A ou B, tá certo? Então, na verdade, o que diz que essa semirreta SAB,
ou melhor, OA, né? Vou escrever da mesma forma, porque aqui eu chamei a origem de O. Então, esse OA, e leva em um ponto aqui nesse intervalo, e preserva essa condição do ângulo, certo? Se eu tiver aqui duas semirretas, vou fazer aqui uma outra semirreta, por exemplo, colocar uma outra cor nela. Uma cor verde. Bom, vou deixar aqui mesmo. Então, eu tenho aqui SOA e tenho SOB. SOB. E levo aqui em 2 pontos. Aqui do espaço, do intervalo de 0 a 180. E que aquela medida do ângulo é preservada. Ou seja, eu tinha já inicialmente uma função G, que leva esse ângulo, também nesse intervalo de 0 a 180, e o que diz esse axioma é que essa semirreta também é levada nesse intervalo, satisfazendo essa propriedade, quando eu tenho duas semirretas. E o número H de SOA, ou seja, o número que está nesse intervalo é chamado coordenada da semirreta. Temos agora a definição do que é quando as semirretas dividem um ângulo. Lembrando que anteriormente a semirreta dividia um plano e que levava a semirreta em um número do intervalo de 0 a 180. Na prática, é aquela como o transferidor, né? Eu pego aqui um ponto e vou dividindo aqui e vou dividir esse semicírculo de 0 a 180. Bom, então, o que significa uma semirreta dividir um ângulo? Dizemos que, quando eu tenho 3 semirretas, que a semirreta aqui na minha figura está SOC, divide o ângulo A ao B, se o segmento AB interceptar SOC. Então, aqui eu tenho um ponto B e aqui um ponto A. Aí eu faço o segmento. Quando faço o segmento, aqui tem uma interseção. Como tem uma interseção, a gente diz que a semirreta SOC divide o ângulo AOB. O próximo axioma diz que, se uma semirreta SOA divide o ângulo AOB, então vale essa igualdade. Aqui eu estou somando. Então, isso é números, não é o ângulo mais. Os dois são denotados pela mesma coisa, a medida do ângulo e o ângulo. Então, aqui é a medida. A medida do ângulo A ao B é igual à medida do ângulo A ao C mais C ao B. Então, esse axioma formaliza aquela ideia bem intuitiva que a gente vê na figura. Por enquanto foram anunciados os axiomas, essa é a bibliografia, bons estudos, e voltamos no próximo vídeo com os resultados.